vamos falar sobre o que é que eu vim falar aqui, né? Eu sou consteladora familiar e empresarial há aproximadamente 5 anos e pouco. Hoje também sou psicóloga, mas nesse momento eu vou estar falando das leis do amor, ou ordens do amor, como Bert Hellinger escreveu sobre, né? E então isso é da constelação, ok? Bert Hellinger é um alemão que nasceu em 16 de dezembro, dá licença, porque é no mesmo dia que eu, assim, não sei se é coincidência, providência, não sei, né? Mas fico muito feliz de saber que eu nasci no mesmo dia que ele, né? Que ele nasceu em 1925 e ele era padre, né? Jesuíta, e ele foi para África, né? Lá ele foi ser diretor de uma escola, de um colégio, né? E ele percebeu, ele participava das questões lá da comunidade, e uma história que ele conta e que eu gosto muito de como essas pessoas lá faziam, né? Essas tribos zulus faziam. Ele diz que as pessoas sentavam, né? Na tribo, sentavam ao redor de uma fogueira e iam falar das suas questões, né? Das questões do que acontecia, do que precisava decidir, resolver lá na tribo. E aí, quando alguém fazia algo errado, né? Ou algo ruim, como que eles faziam? Trazia a pessoa para o centro, né? E cada um falava sobre o ponto positivo daquela pessoa, né? Então ele observou aquilo e achou muito interessante, né? Que talvez não seja a nossa cultura, então não sei se, né? Assim, uma cultura do nosso país, e muitas vezes não é a cultura da nossa família, né? De evidenciar as qualidades das pessoas, dos nossos filhos, dos nossos parceiros, daqueles que a gente convive, né? E ele percebeu como isso fazia diferença para aquele povo. Bert Hellinger, então, ele começou a estudar mais essas questões. Ele tem alguns influenciadores, né? Porque ele, depois dele sair lá da África, ele voltou para a Alemanha e ele saiu da ordem, né, dos jesuítas, e aprofundou mais seus estudos, e ele tem algumas influências, né, conhecidas por nós, especialmente na sistêmica, né, que é a minha área da psicologia. Então ele teve influência de Eric Berne, da análise transacional, de Arthur Janov, do grito primal, de Giacomo Moreno, que é do psicodrama, que muita gente fala, olha André, mas parece, sim. Então são influências, né, da Virginia Satir, esculturas familiares. Então ele participou de cursos com essas pessoas, e ele teve influência na fenomenologia também, que é do Frederick Etchell e do Immanuel Kant. E o que Bert Hellinger fez? Ele compilou, com toda a experiência dele, ele compilou essas informações e foi percebendo, estudando, aprofundando, e descobriu as 3 leis ou as 3 ordens do amor. Ele só descobriu, ele não criou. Em nenhum momento dos livros, e eu tenho alguns aqui, né, Bert Hellinger disse que ele criou essas leis. Ele não criou. Vocês vão perceber que essas leis, elas são leis que estão aí, são leis universais. Eu quero apresentar para vocês, esse aqui é Bert Hellinger, né, é o último livro dele, é a autobiografia que ele fez. Ele faleceu
em novembro, outubro de 2019, né? Então ele tinha escrito esse livro. É fantástico, é assim, é um homem que morreu acho que com 92 anos, se não me engano, não sou muito boa de datas assim, e ele tá desnudado aqui, sabe? É muito lindo, muito lindo. Então vale a pena vocês lerem, né? Chama Bert Helling, Meu Trabalho, Minha Vida, autobiografia do criador da constelação familiar. Então, essas 3 leis ele percebeu que em todos os lugares, em todos os países que ele buscava conhecer, acontecia da mesma forma com as pessoas, tá? E isso há mais de 40 anos, né? Atrás, mas hoje, com todos os estudos, todos os livros, como que a gente, né? Eu tenho outra escola, né? Além da Helling Science, que tem em São Paulo, que eu já fiz alguns cursos, mas a minha escola é o IDESV, né? De Décio e Wilma, que também estudaram, fizeram o curso, trouxeram, trabalharam com Bert Helling. Então eles trazem o conhecimento, né, há mais de 20 anos, e a gente percebe que essas leis agem em todas as pessoas, né, em todas as pessoas. E aí eu vou pedir para você novamente, se você no meio do caminho da minha fala disser assim, Andréia, e talvez você não tenha oportunidade ou não conseguir visualizar seu comentário, né? Mas e você disser pra mim assim, André, mas isso não acontece comigo, eu já assim digo pra você, tá tudo certo, tá? Não é numa live que eu vou conseguir mostrar ou você vai conseguir experimentar dessa forma tão mais profunda. Mas tá tudo certo, tudo certo. Só se acalma e experiencie esse momento. Ok? Beleza. Então vamos lá para um pouco mais. Eu gostaria de falar algo para vocês sobre o nome constelação familiar, né? Que hoje as constelações elas estão bem divulgadas, né? Tem até algumas questões por aí, porque é muita gente que faz e tudo, tem escolas diferentes, né? E não quer dizer que as minhas são as melhores, mas eu busquei sempre ir na escola de que tivesse a raiz de Bert Helling, né? E então eu não sou dona da verdade, em nenhum momento do que eu falar aqui que for algo assim que eu vou falar pra você, é sempre eu não conheço outra forma. Então, assim, eu respeito a sua opinião, especialmente porque, inclusive, você e todo o seu sistema, porque as nossas opiniões, as nossas formas de pensar, a gente não adquiriu sozinho, né? Tem algo aí, tem uma história que nos conduz a pensar, agir, a sentir daquela forma, que eu gosto de chamar de... da nossa alma. Toda vez que eu disser a alma aqui, e aí eu vou ter que repetir isso, né? Porque as pessoas vão entrando. Toda vez que eu disser a alma aqui, eu estou dizendo dessa consciência arcaica, dessa bagagem que a gente recebe de todo o nosso sistema, de todos que vieram antes, e que a gente faz algo, né? Muitas vezes sem pensar, sem saber o porquê que faz, mas faz. Então, eu gosto de pensar assim, né? Nós temos a genética, a nossa genética física, né? Por que meu cabelo é assim, dessa cor, meus olhos? Lembra lá nas aulas de ciência, né? De biologia? Olho assim, o meu olho é castanho, porque meu pai tinha olho castanho e tal. Eu tenho uma irmã com os olhos verdes, né? Então, mas por que a irmã tem olhos verdes? Meu avô tinha olhos verdes, aí eles foram
unindo um olho do meu avô com minha avó com o outro e tal, chegou no meu pai com a minha mãe, minha irmã tem os olhos verdes. Então isso é genética física, ok? E a nossa genética de alma, ela também acontece. Ela também acontece. A genética de alma, muitas vezes a gente sente algo que a gente nem concorda. Ou melhor, que a gente nem aceita. Por que eu penso assim? Por que eu ajo assim? Né? E aqui não é para justificar os nossos erros, porque muitas vezes é mais fácil a gente justificar os erros, mas também tem os acertos, tem as coisas boas, né? Que é nessa genética de alma, é nessa consciência arcaica que a gente já traz, né? Já recebe de presente. E presente é algo que as pessoas dão porque talvez elas acharam importante, né? Elas acharam importante. Eu gosto de dizer assim, né, com os meus filhos, eu tenho 3 filhos rapazes, e muitas vezes eu falo algo para eles e eles tomam aquilo assim, eles me respondem, mãe, que é isso e tal. Eu falei, gente, isso é o que eu recebi. Não tem problema, vou daqui para frente. Diz pra mim, ó, tá tudo certo, mãe, mas eu vou fazer de outra forma, né? Porque a gente dá o que tem, né? Que é muito os nossos filhos, na minha percepção, eles não reconhecem muito aquilo que a gente não tem e dá pra eles, né? Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, ok? Então vamos lá falar da lei do pertencimento. Primeiro são 3 leis, né? Lembrando aí que Bechdel descobriu com esses estudos dele, e aí essas 3 leis são do sistema familiar, e aí eu vou dizer o que é sistema para nós, e também tem leis próximas, parecem, né? Que foi adequada e perceptíveis no sistema empresarial, que são cenas também para próximas, né? Depois da gente falar as 3 leis do amor, aí se vocês gostarem, eu vou chegar lá nas 3 leis empresariais em outras lives, ok? Então, as 3 leis. Primeira lei, lei do pertencimento. Segunda lei, lei da hierarquia. Terceira lei, lei do equilíbrio. A primeira lei, como diz meus professores, ela diz assim, a lei do pertencimento, ok? Todos nós pertencemos. Quem pertence, pertence e ponto final. E o mais importante é o ponto final. O que quer dizer esse ponto final, Andréia? Ponto final é assim. Ou se eu quero, ou se eu gosto, ou se eu concordo, ou se eu não concordo. Quem pertence, pertence, ok? E aí, quem é que pertence ao nosso sistema familiar? Então, quem pertence ao nosso sistema familiar? Os pais, os filhos vivos ou mortos, abortados de forma espontânea ou provocados, os natimortos, todos pertencem. Eles podem ter vivido minutos, mas são filhos, né? São filhos. Então, todos esses pertencem. Quem mais? Os avós, bisavós, tataravós. Na constelação, a gente percebe mais essa questão dos emaranhamentos, que eu também vou falar com você, até mais ou menos bisavós, tataravós. Mas não quer dizer, eu já fiz constelação, por exemplo, que a pessoa estava ali sentindo algo que já tinha acontecido há muito tempo, né? Mais do tataravô, então. Avós, bisavós, tataravós.
Parceiros anteriores de pai e de mãe. Andréia, parceiros... Ô André, mas meu pai e minha mãe teve muitos namorados, né, e tal. Todos, ó, vamos pensar assim. São observações, ok? E aí, os mais, especialmente que aparecem, né, normalmente nas constelações, são aqueles que foram abandonados pelos os nossos pais, né? E então um exemplo que eu assim gosto de dar é daquele que o pai ou a mãe, eu vou dar um exemplo real, né, de um cliente que trouxe essa história, né? Então o pai dele era de uma cidade daqui do interior e ele tinha uma noiva, tinha um compromisso sério com uma moça e eles estavam fazendo, né, cálculos, né, fazendo planos para o casamento. Aí o que aconteceu? Eu não sei se você sabe, não sei se todo mundo é daqui, né? Aqui as pessoas iam muito para a colheita do café, para a cultura da cana, né? E esse homem, ele foi para a cultura do café, se não me engano, no sul de Minas. E ele ficou lá um tempo, né? Eles iam de temporada e para ganhar o dinheiro, saiu daqui, né? Os planos dele eu vou para acho que foi São Paulo, é sul de Minas. Eu vou lá ganhar dinheiro para que a gente possa casar quando eu voltar. Beleza, beleza. A moça ficou toda entusiasmada, né? De que ele estava lá trabalhando para quando voltar poder comprar casa, um terreno, nesse caso era um terreno, né, para eles começarem a vida. Mas aí o que aconteceu? Ele ficou lá uma temporada, eu não me lembro se foram 4 ou 5 meses, que é a época da colheita do café, e ele se apaixonou pela mãe desse meu cliente. E ele se apaixonou. E o que ele fez? Ele ficou lá por lá e um dia, não tinha telefone igual hoje, né? Assim, rede social, WhatsApp, né? Que acho que não é muito gostoso também despedir, né? Finalizar um relacionamento pelo telefone, mas nessa época nem tinha, né? Então ele veio no final do ano, se não me engano, pra a cidade e ela na expectativa, e ele disse: não, eu vim aqui só para resolver minhas coisas, porque eu vou me casar lá, já tá de casamento, eu já estou com um casamento marcado. Beleza, com a moça, e resolveu lá com os pais dele, as questões deles lá, e voltou para o sul de Minas ou para São Paulo, não sei bem. E essa moça ficou. Imagine, só imagine como ela deve ter ficado, né? Então, ninguém mais falava dessa moça, não é? Ou, talvez, né, falava, mas era como pode que isso acontecer e tal. E aí, o que acontece? Então, esse relacionamento do pai desse meu cliente, ele casou. E só por isso teve aquele meu cliente, né? Ele casou com essa moça lá, depois ele até veio pra cá muitos anos depois, ele com a esposa e tal, criou até os filhos aqui, boa parte do tempo. Mas por que isso que eu estou te falando, né? Porque esse meu cliente, ele estava trazendo essa história, como que ele nem sabia disso tudo, dessa forma, e ele foi trazendo assim como algo que alguém contou por acaso e tal, e como aquilo estava impactando na vida dele hoje, ok? Então, recapitulando, os parceiros anteriores de pai e mãe, especialmente aqueles que foram importantes, né? Ou que morreram, né? Eram noivos e morreram, e depois aquele homem ou aquela mulher casaram novamente, então assim também faz parte, né? Quem mais faz parte?
aqueles que acrescentam algo de importante no sistema. E pode ser algo positivo, pode ser algo, né, que vem para acrescentar, para trazer com algo novo, melhor para o sistema, ou aquele que vem para algo ruim. Então, uma vantagem, né, que traz uma vantagem para o sistema. Então, quem são esses? Quem são essas pessoas? Porque eu esqueci de falar assim, não dá uma impressão quando a gente fala quem pertence no sistema, a gente fala assim, são as pessoas do mesmo sangue, né? E aí Bert Hellinger e todos nós consteladores percebemos que não é só assim. O primeiro livro de Bert Hellinger, que é As Ordens do Amor, ele é o primeiro livro, né? Esse livro, muitos consteladores leem ele, só que ele é do início. Aqui tinha algo que hoje já é diferente, porque Bert Hellinger percebeu ao longo da sua vida, aos milhares de atendimentos que ele fez, que mais pessoas pertenciam ao sistema, né? Então, quem traz uma vantagem para o sistema? Quem traz uma vantagem? Deixa eu pensar aqui assim, um exemplo real, né, de alguém assim. Então, e é importante, sabe, que essa vantagem real, ela é para aquela pessoa. Porque muitas vezes a gente tem a boa vontade, ou a vontade de pensar assim, pra mim é assim, ou vantagem é isso. Não, vantagem não é isso. Vantagem é isso para aquela pessoa, né? Para aquele indivíduo. Aquilo é uma vantagem existencial. Então vou dar um exemplo. A pessoa que recebe a doação de um órgão, não é? Imagina, doação de um órgão. É uma vantagem existencial para ela. Então aquela pessoa que doou o órgão para ela, agora faz parte do sistema, né? Faz parte do sistema. Então é uma vantagem existencial. E qual é a desvantagem existencial? Então vou dar um exemplo real. Que são milhares, sabe? Isso vai depender de cada um. Então qual é a desvantagem, né, existencial que pode acontecer? Então tem uma família que eles tinham, o pai tinha alguns bens, né? E no final o pai pediu dinheiro, né, emprestado de uma pessoa da cidade dele, e no final dos tempos dele, desse pai, ele ficou com a casa dele, uma casa simples, e ele tinha 3 filhos. E ele tinha um ponto num lugar muito bom, assim, muito valorizado na cidade, e que ele estava começando a construir, sabe aquela história de construir um ponto de comércio que era para a subsistência deles, né, especialmente do pai e da mãe, do filho ainda que não era casado, e deu as lajes, né, para cada filho. Falou: olha, filho, você mais velho, a primeira laje é sua e tal, nós vamos construir, você vai terminar seu apartamento, a segunda laje é de fulano e a terceira laje é de ciclano. Então todo mundo ficou naquela sensação de que eles tinham uma casa agora, né, tinham um bem, e eles iam morar juntos, e eles sonharam juntos e tudo, e era um sonho deles, apesar do ponto de comércio ainda nem tá totalmente pronto, né, mas estava lá todos os sonhos da família naquele lugar. E aí o que aconteceu? Aquela pessoa que o pai pediu dinheiro emprestado veio cobrar. E aqui nós não estamos
para dizer se tá certo, se tá errado, se o pai pagou, se a pessoa não podia tirar, e a pessoa veio receber e o pai entregou, né, aquele ponto com toda aquela história da família e entregou pro credor dele. Isso, para aquela família, especialmente para aquele cliente que trouxe para mim, aquilo foi uma desvantagem existencial, né? Aquilo impactou severamente todo o sistema, uns mais, claro, do que outros, mas aquele que não tinha uma casa própria, que estava sonhando, esperando só o pai terminar a parte de baixo e tudo, todo o sistema, os filhos, né, então os netos desse casal, tudo ficou impactado, e na constelação a gente percebeu que essa pessoa fazia parte do sistema deles. E eu sei que deve ser muito difícil dizer assim, aquela pessoa agora faz parte do sistema. Porque é bom quando é uma vantagem existencial, né? A gente até entende. De senso comum a gente entende quem doa um órgão é uma vantagem, todo mundo, ou a maioria, ou o senso comum, fica achando que tá ótimo. Mas a desvantagem existencial também traz a pessoa para dentro do sistema. Eu escrevi algo, né, no Instagram, se não me engano ontem, né, falando dessas questões dos vínculos, né, dos tipos de vínculos. Então, antes da gente ir chegando nesse ponto aí, né, de quem mais faz parte do sistema, os vínculos têm de sangue e de destino. Os de sangue é igual eu falei para vocês, e tem uma exceção que é muito interessante, né, que eu falei, né, dos pais, dos filhos, dos irmãos, esqueci de falar dos irmãos, né, mas pais, filhos, dos avós, bisavós, dos parceiros anteriores. Não, aí parceiro anterior não é, a gente não pensa no sangue, né? Já sai um pouquinho. Então, mas dos de sangue, a exceção são os primos. E aí é muito interessante que as pessoas falam assim, os primos? Mas por que os primos, Andréia? E aí eu lembrei daquele caso, né, lá de Chicó, né, que ele fala assim, não sei porque é assim, mas eu sei que é assim, né? Então, é só uma percepção. Pode ser que um primo apareça em alguma constelação algum dia e aí aparece em uma, aparece em outra, e é assim que a gente muda, sabe? Aí as pessoas vão escrevendo os livros, vão falando e tudo, e você vai percebendo, aí a gente inclui os primos, mas até então os primos não aparecem, tá? Como parte do sistema. E agora, para finalizar, quem faz parte do sistema, tem alguns que talvez seja algo mais dolorido, que faz parte também do sistema. Que nesse livro, lembrando que nesse livro, lá no início, Bert Helling não dizia que eles faziam parte do sistema. E depois lá na frente, em alguns outros livros, ele vai trazendo e aí a gente percebe, tá? A gente percebe que isso é real. Então, quem mais faz parte do sistema? A vítima de um assassino do nosso sistema. Andréia, a vítima? Alguém do nosso sistema assassinou alguém fora do sistema, aquela vítima agora faz parte do sistema. E o assassino, que é de outro sistema, que mata, né? Que assassina alguém do nosso sistema, também faz parte. Andréia, você não sabe como é que é no meu sistema, você não sabe a minha história. Eu sinto muito, no sentido de eu não
conhecer, né? Não dá conta de estar falando com você pessoalmente, a gente perceber dentro de uma constelação, mas faz parte. E como que isso foi percebido, né? Eu não sei se vocês conhecem, um dia eu vou falar sobre isso, como que é uma constelação familiar. Então a constelação veio, importante, constelação é uma palavra que veio, que era na Alemanha, família Stelle, parece que é assim, você fala em alemão, mas hoje lá na Helling, né, na escola da Helling, eles já falam nesse nome, se não me engano é família Stelle. E aí, quando foi levado, a constelação chegou nos Estados Unidos, alguém traduziu como constelação familiar. Então, família Stelle é de representação familiar. Mas como foi traduzida lá, e Bert Helling, ele gostava de experimentar, né? Para ele não ser assim, ele não se sentir dono da verdade, ele falou, se traduziu, tá tudo certo, tá bom. A gente tem sentido, né, que as pessoas explicaram que era a questão de todos fazerem parte, né, do sistema e tal, e aí ficou. E aí quando veio pro português, aí ficou constelação familiar. Mas hoje, igual eu falei para vocês, na Helling já fala família Stelle, que é essa questão da representação familiar. Mas por que eu estava falando isso, né? Por que se percebeu que essa questão do assassino, da vítima, né, fazem parte, e não só um assassino, tá? E o assassino, outra coisa, o assassino quer dizer aquela pessoa, a gente chama de assassino, porque na constelação as palavras são um pouco mais, a gente não fica assim, procurando adoçar as palavras, não. O que e aí a gente vai resolver da agora pra frente com o que é real, realidade, né? Então, é dolorido, sim, é dolorido, mas vamos olhar agora com a realidade que tá aí? Então tá. Então, como que foi descoberto isso, né? No primeiro momento, igual eu falei com vocês no primeiro livro, o que Bert Helling fazia? As constelações, as pessoas representam o sistema do cliente, né? Então representa. E aí Bert Helling fazia sempre um movimento de levar os assassinos para fora do sistema. Então imaginava que, vamos supor, um círculo, sei lá o que ele imaginava, e o assassino ele colocava para fora. Que era assim no início, né? As constelações, o facilitador, o constelador, que hoje nós somos mais facilitadores do que outra coisa. Então o constelador, ele agia, ele movimentava, pegava, trazia, falava isso, faça aquilo, que hoje é um pouco diferente disso, né? Então ele levava para fora, como se aquilo não fizesse parte. E aí o tempo foi passando e um dia ele deixou livre. Quando deixou livre, o que aconteceu? O assassino e a vítima se abraçaram. E eu não sei se você sabe, as pessoas não sabem o que eles estão representando. Muitas vezes eles nem sabem que eles estão representando assassino, que eles estão representando a vítima, né? E aí eles se uniram. Bert Helling tomou um susto e falou, como assim? E foi permitindo que as coisas acontecessem, que os representantes fizessem de uma forma mais livre. E aí todos se uniam. Lá na representação, ok, pessoal? Lá na representação. Então, foi assim que foi incluído. Então, os assassinos ou perpetradores, que vocês vão ver se vocês forem ler os livros, né, de Bert Helling, da constelação, mais assim, veio dele, tem muito esse nome de perpetradores. Então, tem um pouco, tem do assassino, tem do estuprador, e aí tem essas questões, ok? Então esses fazem parte, ok? E, Andréia, entendi, já que esses fazem parte e tudo, não entendi muito bem, não concordo e tal, mas pra que isso aí
como que isso age na minha vida? Então é o seguinte, Bechdel descobriu, e a gente percebe, né, que acontece, que toda vez que a gente exclui alguém desses que fazem parte, independente por qual motivo seja, porque eu não gosto, porque eu não me dou bem, porque ele fez uma coisa ruim e qualquer coisa. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês perceberem se na casa do vizinho, que eu coloquei também, né, num desses escritos, se na casa do vizinho acontece. Na nossa casa normalmente não acontece quase nada disso, mas na casa do vizinho muitas vezes acontece, né, essas dinâmicas. E aí, toda vez que a gente exclui alguém, ou alguém é excluído do nosso sistema, alguém da geração para frente ou gerações para frente vai fazer algo igualzinho ou parecido, tá? Como assim? Vou dar um exemplo assim bem típico, né? Da nossa vida, da nossa região aqui, né? E esses são casos reais, né? Mas muito mais esse aqui, muito mais de histórias, né? Mas vou contar assim, eu ficava muito na fazenda do meu pai nas férias, meses lá. E tinha uma comunidadezinha, uma fazenda que tinha vários trabalhadores que moravam lá. E tinha umas pessoas que a gente gostava de ir na casa, né, tomar um café na casa da Dona Ana. E aí, um dia eles sentavam, né, todo mundo, tinha aqueles bancos, né, e a gente sentava e tal, a gente chegava lá para sentar. E minha mãe conta a casa, eu era criança. Mas eu lembro de uma história assim, que a Dona Ana lá contou um caso assim. Sabe, donazinha, falou com minha mãe, sabe aquela moça que era de mais anos atrás, né? Sabe aquela moça que morava aqui e tal, filha de Dona Fulana? Pois é, há muitos anos ela foi embora. O pai dela mandou ela embora. Ela engravidou, né? Porque lá o pessoal plantava algodão, colhia algodão, então vinha muita gente. Quando era época de colheita, muitos homens, na maioria homens, né, vinham para colher algodão. E aí o que aconteceu? Essa moça engravidou de um desses. E aí os rapazes, né, o cara foi embora, né? Era só de colheita lá na época da colheita e ela ficou grávida. E aí ela descobriu, contou, sei lá, o pai descobriu que ela estava grávida e o pai expulsou ela de casa. Não sei se aí alguém conhece essas histórias, né? Expulsou ela de casa e disse para ela, a partir de hoje, você não é mais minha filha. A mãe muito sentida, né, e tal, mas ele disse, olha, a partir de hoje você não fala mais dessa menina aqui em casa. Tá bom? Tá bom. Pegou as trouxas e foi embora, né? Aí, o que Dona Ana tava falando? Gente, eu vou contar pra vocês. Eu acho que eu tinha lá 12, 13 anos, já faz tempo. Bem tempo. Mas eu lembro disso claramente. E aí ela falou assim, ó, tá vendo essa menina ali? Era uma menina assim, sei lá, de 14, 15 anos. Ela tá grávida. Donazinha, a história é igualzinha à da irmã dela mais velha. Ela nem lembrava da irmã dela, porque a irmã dela era mais velha, né? E ela, caçula de muitos filhos. Então, aquele que foi excluído, normalmente, alguém do sistema, da geração para frente, né? Da geração para frente vai fazer igualzinho. Então, as exclusões, elas trazem esse efeito. Mas por que isso? Olha para você ver. Vamos olhar assim de uma forma mais, sei lá, humanizada. Ó, se o sistema todos fazem parte, vamos pensar assim, né? Todos fazem parte, então tá todo mundo encaixadinho. Se um sai desse lugar,
que os outros vão fazer? Para que fique tudo organizado novamente, alguém lá no sistema, lá na geração para frente, se encaixa aqui. Por quê? Para trazer, para incluir de novo. Ó, Dona Ana, que só era vizinha, já estava lembrando da filha mais velha, da vizinha dela. Quem tava, ó, ninguém nem lembrava dessa moça mais, porque era proibido falar. Mas a partir da hora que a irmã dela mais nova engravidou também, eles podem até não estar falando, né? Os de casa, porque dói. Mas é assim. Ela trouxe a irmã de novo para dentro do sistema, não é? Concorda? O que vocês acham aí, assim? Diga aí pra mim se faz sentido pra vocês, se é muita loucura, se não dá pra usar isso no dia a dia, tá? Vai falando aí, por favor, né? Pra eu ter um caminho para percorrer, para que se eu possa explicar um pouco melhor, para ficar melhor explicado para vocês, ok? Então, outra questão que eu gostaria de falar sobre essa questão do pertencimento, que é muito importante. Vou ler aqui, se tem algo aqui. Fala, querida, concordo, faz todo sentido. Eu acho que faz sentido. Valéria Miranda. Muito bem. Olha, gente, se não fizer sentido, fala também, tá? E se eu puder trazer outros exemplos e tudo. Aí agora vamos falar em algo que acontece muito, especialmente por conta até mesmo da nossa cultura, que é a questão dos abortos, né? Os abortos. O que acontece, né? Muitas vezes, como quebrar um ciclo, Ronaldo. Oi, Ronaldo. Já iniciado. Eu vou já pegar essa palavrinha de Ronaldo aqui, né? De quebrar um ciclo e dizer assim que eu não trabalho muito com essa palavra de quebra, sabe? Muitas vezes, né? Até na igreja, muitas vezes tem assim, quebra do jugo hereditário, né? Eu não trabalho muito nesse sentido não, tá? Mas eu vou dizer por que lá na frente, tá bom, Ronaldo? Só um minutinho, que se eu não te responder sobre isso, volta a me perguntar, por favor. Mas é só para mim não quebrar esse raciocínio aqui dos abortos, ok? E talvez responda quando eu disser sobre isso. Então, como que é na nossa cultura, e aí pode ser que seja na cultura que eu vejo, tá? Pode ser que não seja na sua e tá tudo certo, me conta aí. Não concordo, André, na minha cultura não é assim, ou na minha família não é assim, tá bom? Então, assim, os abortos, vamos dizer, os abortos espontâneos. A nossa cultura muitas vezes diz assim, os pais tiveram lá 4 filhos, um deles foi um aborto, e aí, mas foi de muito novinha, eles nem sabiam, assim, nem falavam pra ninguém ainda e tal. E aí você pergunta pra pessoa, pros pais, e diz assim, quantos filhos você tem? E a pessoa fala assim, 3. Eu tenho um caso na minha família, né, de uma pessoa que eu lembro quando eu era criança, que ela chorava, né, e eu cheguei e falei pra minha mãe, por que fulano tá chorando? Ela falou, e minha mãe era toda assim, poderosa, assim, né, a gente pulou pra contar as coisas e tudo, isso era assim, muito segredo de família. Ela, não, filha, porque ela perdeu o neném. Lembro disso. As pessoas chorando, uma pessoa muito próxima e tal. Aí, quando eu conheci a constelação, eu falei, vou perguntar. Aí eu fui, perguntei, ela falou, eu tenho 3. Eu falei, gente, mas você, eu lembro, aí contei esse caso. Que a minha mãe falou que você estava grávida e perdeu. Eu, Andréia, mas era tão pequenininho, então eu nem conto. Não é assim, muitas vezes?
que a gente fala, muito novinho, era assim e tal. Então é o seguinte, quem pertence, pertence. Aí vou dar uma dica, que talvez muitas vezes, eu sei que isso pode ser dolorido para os pais. O que é que eu gostaria de falar com vocês, assim, os outros, aquele que te pergunta, não precisa saber, não é da conta dos outros contar os seus filhos, não é da conta. Então assim, se foi um aborto que isso te incomoda, te falar que você teve um aborto, todo mundo conhece seus filhos, aqueles que nasceram, né, e cresceram e tal, então não é da conta. O aborto provocado, né, que eu percebo que tem muitos hoje, né, e tal, e também não é da conta de ninguém, além do pai e da mãe, saberem disso. Aí, qual é a dica que eu dou para que vocês experimentem, né? É uma dica para experimentar. Se você teve algum aborto, ou você mãe, ou você pai, o aborto, a morte de um filho, ele impacta na vida dos dois, tá? Claro que a gente percebe um formato, mas talvez mais intenso, não em todos, mas naqueles, né? Mais na mãe, mas isso não é real de alma. Lembra que alma é consciência arcaica, ok? Então assim, se você teve 3 filhos, tem 3 filhos vivos e 1, 2, 3, 4 mortos por aborto ou depois de nascido e tudo, quando a pessoa te perguntar, ou não é nem pra pessoa, né, pra você se perceber, se for o caso, né, a pessoa te pergunta quantos filhos, diga que são 3 pra ele, mas dentro de você conte 4, conte 5. Todos têm lugar, todos são filhos, todos são filhos. Experimente exercitar essa forma de olhar para os seus filhos. Você mãe, você pai, tá? E depois dessa fala, eu tenho uma fala que eu fico pensando se é uma boa fala, né? Que é assim, as consequências de não incluir um filho, muitas vezes ela é muito dolorosa. E ela vem num lugar que a gente nem imagina. Muitas vezes é na profissão. Muitas vezes é no ganhar o dinheiro. Por que eu falo que depois daquela fala eu falar isso, fica parecendo assim, então eu vou compensar aí para ver se eu ganho dinheiro? Vou contar uma historinha para vocês, para mostrar um pouco sobre essa dinâmica, né? Então, um pai tinha 2 filhos vivos e 2 filhos mortos, né? E ele não reconhecia esses 2 filhos, eram antes do casamento. Aí tem uma história, tem um aborto, tal, mas aqui eu não tô. Aqui na constelação a gente não trabalha com moral, tá? Que não é para condenar, não é da minha conta, não é da conta de quem tá ouvindo e que não passou por isso, é só da conta de quem vivencia, ok? Então, dá só um exemplo das consequências. Lembrando, destaque, eu não sou dona da verdade, só experimente. Se depois você quiser jogar fora essas informações, jogue, não tem nenhum problema. Todo mundo aqui tá livre para pensar o que quiser, para sentir o que quiser, ok? Tudo certo? Então tá. Então assim, esse pai, ele tinha esses 2 filhos vivos com a esposa dele e tinha 2 filhos mortos, abortados anteriormente. E aí, ele não deu lugar,
uma história dolorida, sempre tem uma história, tá? Ninguém faz o que faz por assim, tô querendo abortar porque eu não dou conta e tá. Não é assim não, tá? Nunca vi um que fosse desse jeito. Então, respeite o sentimento, a ação do outro. Respeite. Vamos respeitar, ok? Então vamos lá. Aí, o pai, sempre que ele ganhava algo, ele ganhava bastante dinheiro. Quando pensava que não, ele perdia tantos. E ele foi perdendo. Ele ganhava e ele falava, gente, eu não tô entendendo. Eu ganho. Ou ele dava algo pros filhos vivos, né? Contribuía, fazia alguma coisa, dava, sei lá, uma viagem. E aí ele perdia mais ou menos naquela proporção. E ele não entendia, porque isso vai passando, a gente nem percebe. E aí, um dia na constelação ele percebeu que foi assim, e com muito, né, talvez com muita dor, ele tomou esses filhos para ele os colocou dentro do coração dele novamente, por razões que fazem parte dele. E aí as coisas foram mudando. Então, isso são exemplos, assim, né? Alguns exemplos reais do que pode acontecer. Mas, na minha percepção, a gente não precisa colocar os filhos em nós, não é porque a gente vai perder dinheiro por causa disso, não. É porque quem pertence, faz parte, né? E deixa eu ver quantas horas aqui. Já tá chegando no final. E aí tá ótimo daí. Vamos fazer a nossa live. Daí é lá de Porteirinha, um querido, faz umas lives lá com as pessoas, uns porteirienses. Vou ficar muito honrada de fazer uma live com você, tá? Então, acho que para finalizar, e se tiver alguma outra pergunta aí, lembrando da de Ronalda, né? Como é que a gente pode mudar isso? Como que a gente pode mudar isso? É dar um lugar no coração para todos que pertencem. E dar um lugar no coração, já que eu não tô tendo tempo, né, de perguntar e esperar vocês responderem, dar um lugar no coração é concordar com o que aconteceu, do jeito que aconteceu. E já dizendo que não é aceitar. Aceitar é um lugar de quando a gente pode decidir se quer ou se não quer. Aqui a gente trabalha com o que precisa, do que faz você ficar em paz. E paz no sistema não é calmaria não, tá? Muitas vezes é dolorido, muitas vezes a gente tem que fazer movimentos dolorosos, grandiosos diante do que a gente sempre viveu, do que a gente sempre pensou, para dar lugar a quem está excluído. Mas experimente, vou deixar assim essa fala, experimente dar lugar ao outro no seu coração. Eu gosto pra mim, Andréia, eu falo com meus clientes, gente, esse é o exemplo a forma que eu converso comigo, né? Muitas vezes a pessoa fala, gente, mas é muito dura, infelizmente mas é a forma que eu consigo falar comigo, né? Então, quando eu vejo algo que eu não concorde, né, no meu sistema e tudo, né, eu vivo um aprendizado a cada dia. Ai, quem dera se isso, além das informações que eu sei, eu conseguisse agir exatamente desse jeito. Também não sei, né?
talvez já estava pronto para morrer, então tá tudo certo, eu tô no caminho do aprendizado. Então, como que eu faço comigo? Quando algo acontece nesse sentido, eu digo pra mim assim: Andréia, você não é melhor nem pior do que ninguém para que isso não aconteça com você. Se aconteceu, tá tudo certo. Se pertence, pertence. E é assim, ponto final. Então essa é a forma de eu dar uma chacoalhada em mim e falar: acorda, mulher, é o que é e tá tudo certo, ok? Então experimente ter uma fala pra você pra te chacoalhar, né? Pra te chacoalhar. Sabe aquele amigo que chega quando você tá triste, quando você tá cabisbaixo, quando você fala assim: acorda, olha a sua vida, né? Saia desse lugar de grandioso que o mundo é só seu. Olha as pessoas, olha, sente quem faz parte, ok? Ufa! Olha, hoje nós falamos, né, sobre a lei do pertencimento. Vou dar uns minutinhos aí e vou responder umas 2 ou 3 perguntas, né? Porque como eu fiz o convite para vocês, eu falei que eu fui fazer uma palestra, por isso eu estou aqui, tudo tá certo, né? Eu fui fazer uma palestra, era para falar 2 horas, eu falei 3 horas e meia e eu não queria parar e as pessoas não queriam parar. Eu falei: gente, tem que fazer outra, Gente, eu tenho que ver uma forma de trazer esse conhecimento para mais pessoas e eu falar em menor tempo. Então eu dividi por lei, né? Então na próxima quinta-feira, às 19h30, eu vou falar sobre a lei da hierarquia, da ordem, né? Então vai ser um pouco nesse sentido. E aí, se vocês quiserem, manda as perguntas antes, porque aí eu me organizo melhor para responder-lhes assim da melhor forma. Então eu vou ler aqui algumas perguntinhas, né? Então, Ronaldo, eu respondi para você? Tirei sua dúvida? Andresa, porque esse conhecimento é maravilhoso, pode falar mais sempre. Que ótimo. É suspeita, viu, gente? Mas tá tudo certo. Eu sei que ela me acompanha desde o início, né? Indica aí pra muita gente. Então, quando a gente faz algo na nossa família e que as pessoas reconhecem, dá um quentinho no coração, né? Fala: uau, dentro de casa as pessoas reconhecem, então acho que tô no caminho. Olha, minha professora e hoje colega, Tânia. Que ótimo você estar aqui, Tânia. Obrigada, Valéria, adorei, obrigada. Quero mais. Quinta-feira, 19h30, nós vamos estar juntos. Então, é como se perdoássemos as pessoas do nosso sistema. Ana Paula, isso, minha amiga do coração, gente. Eu não trabalho com perdão. Eu vou dar um exemplo que eu aprendi sobre perdão e eu sei que isso choca um pouco. Para finalizar, Ana Paula, você traz um negócio desse. Então, assim, eu sei que as pessoas trabalham, eu sei que as pessoas buscam esse negócio do perdão, tá? Mas aqui nos meus atendimentos, e eu vou falar aqui pra você, eu não trabalho com perdão. Porque na minha visão, o perdão, e aí eu não estou desmerecendo, gente, tudo que tem aí do perdão, tá tudo certo, ok? Mas é a minha visão do perdão. Quando a gente diz assim: ai, fulano, olha, eu te fiz um mal, então você me perdoa? Na minha visão, é uma imagem que eu tenho. Eu tô com a batata quente na mão, aquele trem tá me queimando, me incomodando. Aí eu falo isso com a pessoa: fulano, você me perdoa? Aí a pessoa: perdoa. Eu pego aquela batata quente e entrego na mão do outro, tá? Então, eu realmente não trabalho com perdão, eu não trabalho com amor. Isso aí, lá nas outras eu vou falar, porque eu não trabalho com esse negócio de amor, de aumentar o amor e tal. Cenas das próximas lives, tá? Então, assim, Paula, você me perguntou sobre perdão. Aqui não é perdoar,
Aqui é concordar. E o que é concordar? Concordar é simplesmente dar um lugar no coração para tudo que é. Eu sei que muitas vezes é difícil, né? Eu tô aqui falando com vocês, eu aqui, vocês aí, você tá só nesse sentido aí, né? Talvez uma história nova, uma fala nova, algo novo, e você fala, não concordo com isso, aquilo e tal. Mas experimente concordar. Não é aceitar, ok? Não, nós não temos essa opção de aceito o meu irmão que é filho do meu pai. Ai, Andréia, é filho do meu pai, não tem nada a ver comigo. Me poupa, irmão, não tem opção de dizer que aquele é ou não. Você quer ou não que ele seja seu irmão? Já é, tá bom. Se você quiser continuar dizendo que ele não é, tá bom também. Mas que é, tá bom? Então assim, ao invés de perdão, experimente dar um lugar no coração, dizer, ó, tá tudo certo, do jeito que é, ok? Vamos ver aqui mais, vamos finalizando. A Arte de Perdoar, livro do perdão do Moisés Grossman. Esse eu não conheço ainda, mas vou até participar, né, de uma live com Moisés, de um curso com Moisés, né, Tânia? E aí eu vou conhecer um pouquinho mais dessa parte dele. E Cláudia, Cris, parabéns pela live. Gente, olha, é uma alegria gigantesca falar com vocês. Gigantesca. Obrigado por vocês estarem aí presentes, ouvirem essas coisas dessa forma assim, né? Então, mas tá tudo certo. Lembra aí? Agora é momento de falar, vou jogar tudo fora ou vou ficar com isso, ok? Então até quinta-feira que vem, da próxima quinta-feira, se não me engano, dia 3 de novembro, às 19h30. Ó, um abraço em vocês, um abraço no seu papai, na sua mamãe e em todos que vieram antes, ok? Tchau, tchau!